Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer mais uma live hoje com o tema de infecção. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tema de sepse. Para quem a gente não se conhece ainda, meu nome é Abdon, sou o professor Abdon, e a gente tem feito essas lives para discutir um pouquinho sobre doenças infecciosas. Definimos o tema hoje de sepse para conversar com vocês, tá bom? Antes da gente iniciar, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a história da sepse, né? A sepse tem uma história bem interessante. Ela tem uma nomenclatura que foi recomendada há pouco tempo. Pra vocês terem uma ideia, antigamente a sepse era chamada de septicemia, bacteremia se confundia com sepse. Então existia uma nomenclatura muito variada para definir as condições de sepse. Como todos sabem, a sepse é aquela infecção que compromete o hospedeiro de maneira muito intensa, muito extensa, né? Então, quando se foi analisar a sepse historicamente por estudos clínicos, era muito difícil homogeneizar os estudos. Então, o que foi feito? Foram feitos vários estudos para tentar estabelecer uma rotina de diagnóstico para a sepse. Na década de 90 e 92, foi publicada uma diretriz onde participou o Roger Bohn, o Knaus, que é o pai, precursor do Apache, né, do score de gravidade em UTI, e eles na época chefiaram, né, uma equipe que trabalhava com sepse para definir um diagnóstico mais correto e para ser reproduzido nos estudos clínicos. Naquela época foi o primeiro momento que se realmente, em 1992, se definiu corretamente a nomenclatura para que pudesse fazer estudos clínicos para se comparar os diversos resultados. Então, naquela época, saiu primeiro definição do que era uma infecção, do que era uma bacteremia, do que era uma resposta inflamatória sistêmica, a sepse propriamente dita, sepse grave e choque séptico. Então, naquele período, nós tínhamos diversas nomenclaturas numa sequência cadenciada do diagnóstico de sepse. Isso foi em 92, já fazem mais de estamos fazendo 30 anos desse diagnóstico. Provavelmente haverá uma comemoração em 30 anos do diagnóstico em relação à sepse, né? E aí, a partir disso, vários guidelines foram produzidos. Aí se desenvolveu uma diretriz muito grande no mundo, que é o Survival Sepsis Campaign, que é uma entidade que tem vários pesquisadores, multicêntrico, né? Que define sistematicamente a atualização do conceito de sepse. E nós estamos na última edição em 2021. A penúltima foi em 2016. E nós temos hoje, assim, uma definição que mudou um pouco com o tempo, obviamente. Alguns termos desapareceram, ficaram outros. E no final da história, o que importa é tentar entender que a sepse é uma infecção que compromete órgãos. Essa é a ideia. Então, o paciente pode ter uma infecção em algum sítio, pulmonar, urinário, cerebral, qualquer local. E se aquela infecção ela compromete mais sítios orgânicos, significa que isso é sepse. Então esse é o nosso desafio, saber quando aquela infecção saiu do controle de conter um sítio de infecção e desenvolve um quadro séptico. Esse é um desafio clínico para todo mundo. Quando o quadro é muito característico, você faz o diagnóstico com uma certa facilidade. Mas às vezes o quadro é um pouco difícil de se caracterizar. Então nós temos que tomar um cuidado para isso. Então eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Contei um pouquinho dessa história. E agora eu queria falar um pouquinho de como a gente caracteriza esses doentes. Eu acho que fica legal eu exemplificar com exemplos clínicos mesmo, né? Então, assim, considerar alguns exemplos clínicos, vocês terem para ilustrar um pouco essa discussão nossa. Eu vou dar alguns exemplos de casos reais que nós já tivemos. Então, vou dar um caso muito característico para vocês poderem ver como que isso significa clinicamente para a gente, do ponto de vista de diagnóstico, né? Para a gente poder treinar um pouquinho esse entendimento da sepse. O primeiro caso, eu vou citar para vocês, é um caso de uma paciente de 32 anos de idade. Uma mulher que chega na emergência do hospital, no pronto atendimento, né? Com 32 anos de idade, com dor lombar à direita, com 3 dias de evolução. Forte intensidade, associada à febre e quase com nenhuma alteração urinária importante. Ela procura o serviço porque ela estava com dor, a dor começou a piorar
E nesse dia que ela procura o serviço, ela está com 40 graus de febre, com calafrio e tremor. Ela procura emergência, um colega atende ela da emergência, vai examinar. Antecedentes não tinha nada importante, é uma jovem que era saudável. Ele examina a paciente, ele detecta que é um sinal de Giordano positivo, que é aquela cunho percussão lombar, à direita. Tinha dor abdominal, palpação com certo grau de irritação peritoneal no abdômen à direita. Estava febril na chegada de emergência, 39 graus. Tinha uma frequência cardíaca de 128 batimentos por minuto. Uma frequência respiratória de 28 restrições respiratórias por minuto. A pressão arterial de 90 por 50 de mercúrio. E uma perfusão periférica diminuída. Você apertava a extremidade e demorava uns 5 segundos para preencher novamente. Então vocês viram que vocês têm uma doente jovem, sem comorbidade, com sinais clínicos de uma dor renal à direita, febre muito alta e os sinais vitais iniciais todos alterados, com febre alta, com frequência cardíaca aumentada, taquicárdica, com taquipneia, com hipotensão arterial 90 por 50, uma sistólica menor que 100, e uma perfusão periférica diminuída. Então facilmente vocês vão enxergar esse doente com uma infecção urinária. Provavelmente, se vocês quiserem me ajudar, vocês põem no chat aí, escreve aí o que vocês acham, né? Infecção urinária de que tipo vocês acham, pessoal? É interessante se vocês quiserem colocar. E vocês veem que é uma infecção urinária alta, né? A gente considera como pielonefrite à direita. E, mais importante, com sinais de disfunção orgânica sistêmica. Por quê? Você tem vários sinais clínicos que mostram que há alterações sistêmicas além do quadro de infecção topográfica renal. Então você tem taquicardia, tem taquipneia, tem hipotensão arterial e tem uma perfusão diminuída. Então esses sinais clínicos em conjunto, a situação infecciosa quase definida por nós, você tem que aceitar como quadro de sepsis, ou um quadro séptico nesse paciente. Então a sepse nessa doente não é tão difícil de detectar. Você examina o seu doente, faz a anamnese físico, detecta que tem uma suspeita de uma pielonefrite à direita. Quando você examina, primeiramente, sinais vitais, você já detecta que tem disfunção orgânica de outros órgãos. A frequência cardíaca, respiratória, a pressão arterial, todas alteradas. Então, isso é um ponto extremamente importante do ponto de vista de avaliação clínica do paciente séptico, tá certo? Então, vocês veem que isso é fácil de detectar. Você vai fazer o exame laboratorial desse doente, chega um hemograma para você com uma leucocitose de 16 mil leucócitos. Você vê que a gente consegue detectar, definir um diagnóstico inicial nesse paciente que não foi tão difícil, só com história e exame físico, ok? Então, não tem muita dificuldade. Aí você vai fazer exames complementares, você vai fazer o hemograma, vai ter um leucócito, nessa doente particular tinha 16 mil leucócitos, a plaqueta estava em 90 mil plaquetas e a creatinina em 2,1. Então você confirma que tem outras disfunções orgânicas. Você vê que a plaqueta está baixa, é uma disfunção hematopoética, que é importante no quadro séptico, a plaqueta é um marcador importante de disfunção orgânica, e outra disfunção orgânica importante é a disfunção renal. Você vê que a creatinina está 2,1, uma ureia de 70. Então, você vê que diante desse quadro é muito simples você falar, não, um diagnóstico definido. Fez ultrassom, essa doente foi feito ultrassom na emergência, mostrava uma alteração do parênquima renal na ultrassonografia, sem dilatação perocalicial. Então, realmente uma pielonefrite aguda direita, foi feita urina 1, a urina 1 tinha uma leucocitúria importante, com nitrito positivo, e a cultura isolou uma Escherichia coli sensível a quinolona, aminoclosídeo, alguns beta-lactâmicos e assim por diante. Então, uma doente que foi internada, foi tratada e saiu muito bem. E ela foi tratada nessa época, nesse doente, foi com ceftriaxona, que é uma droga, um beta-lactâmico, uma cefalosporina terceira geração, clássica, antiga, de boa qualidade, que foi utilizada nessa doente e ela ficou muito bem. Então, vocês veem que esse caso demonstra claramente para a gente como que se comporta essa questão da sepsis. Quer dizer, a gente tem que entender que é uma doença infecciosa, com sítio infeccioso definido e com disseminação de infecção. Então é assim que você vai enxergar. Então, nesse doente, não tivemos dificuldade nenhuma de poder caracterizar um quadro séptico. No segundo caso que eu quero mostrar para vocês, que é um paciente de 82 anos de idade masculino, também é um caso verdadeiro nosso, um caso que a gente já teve a oportunidade de cuidar. 82 anos de idade, homem,
também chega na emergência trazido pelos familiares dele. Na emergência, os familiares contam pra gente que ele tinha uma história de uns 3 a 5 dias, 4 dias, com quadro confusional. Quadro confusional. Mas nada, ficou meio confuso, esquecia os lugares, trocava o quarto, não estava reconhecendo alguns membros da família, e estava tudo bem. E foi passando os dias, ele foi piorando a confusão, e ficando um pouco mais agitado, inquieto, dormia mal à noite. E a família pegou esse doente naquele dia, estava mais intensa, tinha passado uma noite muito ruim, trouxe para a emergência. Ele foi na emergência, completando a história, ele não tinha febre nenhuma, a família não conseguia dizer, estava totalmente confuso quando chegou na emergência, e a família não conseguia dizer para nós onde que estava, se tinha alguma outra queixa associada ou alguma coisa a mais em relação à localização do foco. Tinha várias patologias de comorbidade, era diabético, era insulino dependente, tinha pressão arterial sistêmica, usava valsartana. Na chegada ele tinha uma pressão arterial normal, vou falar para vocês daqui a pouco. Era um paciente que também era portador de osteoartrose de joelhos bilateral, que limitava o movimento dele, então ele ficava muito tempo sentado, andava pouco, com apoio, né? E além disso tinha uma fibrilação atrial crônica, que não foi tentada no passado reverter, não conseguiu, coágulo grande, pelo que a família tinha passado, e usava um anticoagulante oral, com dose de anticoagulação de prevenção de embolia, de TEV. Ao exame físico, pessoal, esse doente estava com a frequência cardíaca de 86 batimentos, a pressão arterial 110/70, a frequência respiratória de 22 incursões respiratórias por minuto, e estava confuso. E a perfusão periférica lentificada. Muito bem, vejam só as situações diferentes daquela jovem que nós falamos agora há pouco com esse senhor. Esse senhor foi visto. É claro, você vê um senhor idoso com uma confusão mental, você fala, puxa, fazer tomografia de crânio, de repente esse paciente tem algum AVE, alguma coisa cerebral, né? Ok, foi feito isso, foi feito tomografia de crânio, não tinha nada, totalmente normal. Ao exame físico inicial não tinha rigidez de nuca. E aí a hora que fez o raio de tórax, tinha uma consolidação na base direita. Então o que demonstra isso? Então esse paciente tinha um foco de possível infecção na base direita, depois tomografou, era uma consolidação mesmo do lobo inferior do pulmão direito, mas ele se apresentava na sua emergência sem sintomas respiratórios importantes. Nem taquipnea importante tinha, estava 22 respiratórios na entrada, é uma taquipnea muito leve. Então vejam só, um paciente tem um foco de infecção, e o que você tem de clínica importante? Uma disfunção cerebral, que é a confusão mental. E a confusão mental é um marcador importante de sepse em pacientes mais idosos, pacientes de 82 anos de idade. Então nós temos que ficar atento a isso. Então é um cenário que preocupa na avaliação, quando você recebe um doente desse, e vocês veem como que a sepse se comporta de maneira variável. E se o nível de suspeição seu não é alto, a capacidade diagnóstica nossa é muito difícil. Então você veja um doente com uma manifestação encefálica, confusão mental, agitação, chega na emergência classe 14, pode dar confusão, ele falava palavras, frases, mas totalmente confuso, com tomografia normal, sem rigidez de nuca e com foco em infecção pulmonar, demonstrando que esse paciente estava fazendo uma disfunção orgânica cerebral, e você caracterizando ele, você pode caracterizar com o diagnóstico de sepse. Foi feita a parte laboratorial, o hemograma sem leucocitose, sem leucopenia, e o lactato, que é um marcador de perfusão tecidual, de 6 milimol por litro. O normal é de 0,6 até 2,4, 2,2. Então ele tinha um lactato aumentado. E o lactato aumentado laboratorialmente é um marcador muito importante de perfusão tecidual, mostrando que esse paciente já tinha uma alteração perfusional e encefálica. Isso caracteriza o quadro séptico. Então, o que eu quero colocar para vocês com esses exemplos que a gente está colocando aqui dentro? Esses dois exemplos. A facilidade de se ter diagnóstico de sepse, que a gente está na emergência, está numa UTI, está numa enfermaria, está no seu consultório. A pessoa pode chegar dessa maneira, você faz um exame bem feito, exame físico, anamnese, você consegue caracterizar isso com cuidado. E o quadro, um quadro diferente, um quadro de comportamento atípico, um comportamento que não estão com sinais vitais bem definidos à sua frente, alterados, para te fazer alertar rapidamente para a sepse. Então isso tem que fazer nos lembrar e nos dar cuidado em relação a esses achados, para que a gente não subestime esse diagnóstico em situações específicas. Então esse exemplo do idoso, confusão mental, é um marcador super importante.
E se você não tem um nível de suspeição alta, a chance da gente não caracterizar o diagnóstico é muito alta. Então esse é um ponto importante. Claro, quando você fez o dado laboratorial, você dosa o lactato, que é o marcador, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, ele te ajuda muito em dizer como está essa perfusão periférica e com isso mostrar que já tem um sofrimento tecidual. Então é importante que a gente consiga ter esse nível de suspensão alto para caracterizar esse diagnóstico. Bom, esses dois exemplos eu queria mostrar para vocês para poder dar um pouco de ilustração do que esse tema ele nos aflige, né? nos desafia, né? Dentro do diversos setores médicos de trabalho nosso. Então, o diagnóstico da sepse, ele muitas vezes é um diagnóstico que passa pela parte clínica, a gente tem que fazer história de exame físico, e o diagnóstico laboratorial é importante. Então, alguns marcadores laboratoriais são importantes. Por quê? Porque como a sepse é definida como uma infecção, um foco de infecção com disfunção orgânica, e a disfunção orgânica passa por qualquer órgão, cerebral, hematopoético, tecidual, hepático, pulmonar, renal, né? Então você tem diversos ambientes que podem ser estudados laboratorialmente, você precisa investigar isso. Então você precisa do dado clínico, e você precisa do dado laboratorial e de imagem muitas vezes, para você poder caracterizar o seu diagnóstico. Bom, como eu falei para vocês, existem campanhas no mundo, né, como o Survival Sepsis Campaign, que fazem estudos e vão atualizando os critérios de sepse. O último critério que foi conduzido por esse time, né, o Survival Sepsis Campaign, foi em 2021. Ele trouxe algumas coisas, claro, a maioria das coisas são repetidas, obviamente, e algumas coisas foram tiradas dentro dos critérios. Mas o que eu queria colocar para vocês? Primeiro, historicamente, desde a época do Roger Bohm, quando ele publicou o primeiro artigo sobre definição de sepse, que envolvia grupos de cirurgia, clínicos americanos, e foi publicado o primeiro artigo no Chest, ele definiu aquela situação de sepse usando alguns critérios. Eu vou relembrar um pouco para vocês. Então ele falava o seguinte, ó, qualquer infecção que tenha uma resposta inflamatória sistêmica, você chama de sepse. Então, infecção, foco de infecção, ok, pneumonia, celulite, gastroenterocolites, endocardite, meningite, o que seja, mais SIRS, síndrome da resposta inflamatória sistêmica. O que é essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica? Como que ele conduzia esse critério na época? Então, a síndrome respiratória sistêmica é definida da seguinte maneira, olha, o doente vai ter SIRS se ele tiver uma temperatura maior do que 38 graus ou menor que 36 graus. Uma frequência respiratória acima de 20, uma PCO2 abaixo de 32, a frequência cardíaca acima de 90 e uma leucocitose e leucopenia no hemograma. Leucocitose de 12.000 e leucopenia abaixo de 4.000. Então, isso ele chamava de SIRS. Por que SIRS? Porque era uma síndrome de resposta inflamatória que era frequente em diversas patologias não infecciosas, como pancreatite aguda, grave, grandes queimados, né? Então, algumas patologias que não tinham infecção, que tinham resposta inflamatória, traumas grandes, né? Grandes traumas, grandes cirurgias, todas essas síndromes importantes tinham resposta inflamatória sistêmica, que a gente não precisava usar antibióticos, não tinha infecção naquele momento. Então, esse critério foi utilizado por muito tempo. E até 2016, quando foi lançado o novo critério Survival Sepsis Campaign, isso foi utilizado por nós todos, há 6 anos atrás. A partir dessa nova campanha, desse grupo, isso foi tirado da avaliação e foi tirado um conceito que a gente utiliza sepse grave para utilizar o termo só sepse. Então você tem infecção e sepse. A SIRS do conceito infeccioso sai. E choque séptico, que é a fase mais avançada. Então hoje a gente tem que falar, se há uma infecção, ok. Se há sepse, como a gente vai definir a sepse? É infecção por disfunção orgânica. Tá bom, é um termo muito amplo. Como é que eu vou definir disfunção orgânica? Então nós vamos usar todos aqueles critérios que nós falamos até agora. Vamos procurar clinicamente se há uma disfunção orgânica encefálica, laboratorialmente se tem plaquetopenia, se tem insuficiência renal com creatinina alta,
se você tem insuficiência hepática, com bilirrubina aumentada com marcador importante, e assim por diante. Então você vai começar a procurar disfunções orgânicas, clínico-laboratoriais, para definir se há sepse ou não. E aí começa a se discutir o que nós podemos usar de critério para isso, quais são os critérios, né? Quais são os scores, alguma maneira de você medir isso, para poder dar um resultado de um score, de uma pontuação, uma coisa mais objetiva, que eu consiga pegar a infecção e definir, não, isso aqui é sepse. Um dos critérios bem clássicos que foi utilizado foi o SOFA. O SOFA é um score, pessoal, de falência orgânica sequencial, que eu posso fazer de manhã à tarde, fazer diário, e você tem uma pontuação que varia, ele varia de 0 a 4 em cada item. Ele tem um item que é relação de oxigenação, que é hipossemia, tem um item de plaqueta, de bilirrubina, tem um item cardiovascular, que mede a pressão arterial, que é hemodinâmica, um item da escala de Glasgow, e outro item de creatinina, que é a pressão renal, e um último item, que é o volume urinário. Então, esses todos os itens que eu falei para vocês, cada um varia de 0 a 4. Aí você computa a progressão disso. Então, esse foi um critério chamado de SOFA. E hoje já se sabe que ele não é muito bom. Ele tem uma especificidade baixa e sensibilidade baixa. Então, também hoje a gente utiliza pouco, mas ele foi utilizado de uma maneira rotineira, foi consagrado em 2016. E aí até tiveram outras modalidades, que foi a geração de outro critério score mais resumido, chamado QSOFA, ou Quick SOFA, que seria mais rápido, que leva em consideração 3 parâmetros, que é a pressão arterial sistólica, abaixo de 100 mm de mercúrio, você tem a frequência respiratória acima de 22 revoluções respiratórias por minuto, e a escala de Glasgow menos de 15. Então 14 para baixo você considera como um ponto. Então ele tem 3 pontos. Acima de 2 tinha um risco muito alto. Então, esses 2 parâmetros, SOFA e Quick SOFA, eles têm uma variação de valor baixo hoje. Com a nova diretriz de 2021, novo Survival Sepsis Campaign, ele fala que essa recomendação não é adequada. Então, ele sugere que a gente não utilize mais esse score sequencial de disfunção orgânica. E ele considera que você precisa definir a disfunção orgânica clinicamente. Os scores podem ter algumas ajudas. Por exemplo, a própria CIRS tem sensibilidade e especificidade um pouco melhor que o SOFA. Então, quer dizer, ela saiu da nossa definição, mas ela tem uma sensibilidade um pouco melhor. O NIOS, que é um modelo de avaliação, o NIOS é um modelo feito em inglês, né? Que ele é um score de alerta, um score de alerta precoce, que foi criado na Europa na época, que leva em consideração todos os sinais vitais, mais saturação de oxigênio, com suplementação ou não. E aí vai ter uma pontuação que varia 0 normal, 1, 2, 3 para baixo, 1, 2, 3 para cima. Então, de acordo com a variação mais alta ou mais baixa dessas variáveis de normalidade, você considera uma pontuação. E aí você tem, a partir de 4, uma vigilância um pouco maior, a partir de 8, um risco maior, e assim por diante. Então, esses scores, eles acabam ajudando a gente para tentar dar um pouco de objetividade no diagnóstico da sepse. Como eu disse para vocês, quando o diagnóstico não é mais fácil, como aquele primeiro caso dessa moça que a gente falou da pernefrite, é muito simples você fazer o diagnóstico de sepse, você consegue rapidamente entender isso. Mas às vezes você tem diagnósticos mais difíceis, como um paciente idoso, um paciente com comorbidade, ou um paciente que já está internado no hospital, às vezes, dentro da terapia intensiva, ele começa a ter uma disfunção orgânica, já tinha alguma, vai piorando, e às vezes ele pode progredir em sepse, em vigência do seu cuidado, na própria unidade de internação e assim por diante. Então é importante que a gente consiga equilibrar esses dados, tá certo? Então a gente tem que lembrar que o diagnóstico de sepse ele é feito de maneira clínica, laboratorial. Você utiliza a parte clínica para você caracterizar a infecção, o laboratório te ajuda e você precisa procurar se é disfunção orgânica. E essa procura da disfunção orgânica ela vai passar por dados laboratoriais, que eu falei para vocês,
Lembrando sempre do lactato como marcador importante perfusional. Então sempre o lactato acima de 2, 2,5 que seja, depende do critério que você utiliza de dosagem de lactato, ele vai ser importante na caracterização da perfusão tecidual para o diagnóstico da sepse. Muito bem, dentro desse quadro séptico, pessoal, outro ponto que eu gostaria de comentar um pouco com vocês é a questão desse manejo desse paciente. Então você recebe o doente, tem um diagnóstico, e esse manejo da sepse, ele começa a tem que ser feito. E como é que funciona isso? Quando eu tenho um quadro de infecção sem sepse, eu tenho o meu tempo, né? Eu vou lá, investigo, olho, faço uma imagem, colho a cultura, investigo e vou tratar. O tempo não é o mais importante. Então o tempo ele não é o mais importante em relação à condução do ponto de vista da infecção. Eu preciso definir o diagnóstico. Mesmo que infecções mais graves, mais importantes, como a endocardite bacteriana, por exemplo, eu preciso tentar isolar o agente para poder direcionar o tratamento correto. O paciente tem uma amidalite, que é muito comum, bacteriana, eu vou lá, olho, trato, se eu atrasar um dia ou outro, não vai atrapalhar em nada. Claro que vai ter mais desconforto, mais difícil, mas isso não impacta no risco de mortalidade. Mas quando você define um quadro de sepse, o que acontece? Acontece que a infecção, ela disseminou. Ela comprometeu e fez disfunção orgânica em outros sítios. Então esse doente, ele tem uma emergência clínica. Então ele começa a ter disfunção orgânica em progressão do quadro infeccioso. Então esses doentes precisam ser encarados como uma emergência médica para nós. Então a sepse em qualquer serviço, em qualquer setor que você esteja, você tem que levar isso com urgência, emergência, o máximo que você puder, para poder manejar. E esse manejo significa o quê, pessoal? Primeiro, diagnosticar rapidamente, ter uma suspensão alta disso, para você poder atuar. Não atrasar em nada. Aqui eu não diria nem que atrase uma hora. Então, a cada momento que você deixa de fazer a conduta, a mortalidade vai aumentando esse doente. Então, a gente considera o seguinte, se a gente dividir em horas, a primeira hora sua precisa rapidamente coletar os materiais de cultura desse doente, se for de sangue, vamos dizer uma situação que seja um doente comunitário, vamos coletar a hemocultura. Na hemocultura você já coleta o lactato, claro, os exames que você tiver na sua rotina, no seu serviço, hemograma, ureacreatinina, bilirrubina, essa coisa toda, mas você já rapidamente faz isso. Coletou tudo, antibiótico, imediato. Por quê? Porque o risco de progressão desse doente sem antibiótico-terapia adequada, a mortalidade é progressiva. Existe um estudo do Kumar, que é um pesquisador canadense, que fez uma análise matemática sobre a mortalidade dos pacientes com choque séptico. Choque séptico. O que é o choque séptico? É a sepsis que faz choque. O choque é uma morte tissular, que se apresenta clinicamente muitas vezes, na maioria das vezes, na sua fase já definida, com hipotensão arterial e perfusão diminuída. Então o paciente com choque séptico é um doente que morre muito. Existe uma variação de mortalidade de 15% a 70% no Brasil. Tem serviços de emergência, de UTI, que perdem 70% dos seus doentes com choque séptico. A gente fala, puxa, é muito? Não, é real mesmo. Isso é uma verdade em serviços até de boa qualidade. Porque a doença é extremamente agressiva. Alguns serviços consideram choque séptico, depende do seu critério de diagnóstico, uma mortalidade menor de 15% a 30% em média. Mas o Brasil, infelizmente, é um dos países do mundo que tem uma mortalidade muito alta de sepsis e alguns centros de excelência só que conseguem realmente ter uma mortalidade abaixo de 50% de choque séptico. O Kumar, esse canadense, ele fez uma análise mostrando o seguinte, que quando você tem um paciente de choque séptico e você não consegue dar um antibiótico correto, em até 72 horas a mortalidade chega perto de 100%. Então vocês veem a gravidade da doença. Se o paciente fizer uma hipotensão, perfusão ruim, e não receber um antibiótico adequado, ele precisa ser adequado ao antibiótico, a mortalidade é quase 100% em 3 dias. Então vocês veem que a cada hora que passa a curva tem uma ascendência. Se eu atrasar 4 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, a mortalidade vai aumentando desses doentes. Então veja a importância de nós corrermos atrás o mais rápido possível de tratar esse doente.
Aí você vai falar para mim, mas professor, puxa, eu vou ver uma sepse, não sei nem da onde está o foco de infecção direito ainda, cultura não tenho nada, tem que ter uma presunção, tem que tomar decisão. Sim, precisa tomar essa decisão. E essa decisão, se você tiver um time na emergência, dentro do hospital, onde estiver recebendo esse doente, é importante que sempre tenha uma liderança dentro desse serviço que seja mais experiente, um sênior, né? Um colega médico que tenha mais vivência, ou que tenha um acesso para você poder ligar para ele, conversar, para que vocês possam tomar uma decisão rápida, principalmente com protocolos definidos. Então, hoje em dia a gente tem vários serviços que protocolam o manejo da sepse. Isso ajuda muito os colegas que chegam no serviço para poder dar o plantão, cuidar daquele serviço, cuidar daqueles doentes. Então, o protocolo bem estabelecido ajuda muito a tomar essa decisão muito rápida, que realmente é muito rápida. Ou num sistema já automatizado, ou mesmo numa anotação mesmo física. Mas é importante que o time já tenha estabelecida uma estratégia definida de como vai lidar com essa sepse quando chega na emergência de comunidade, por exemplo. Ou os grupos dentro do hospital, o hospitalista, a colega que está passando nos pacientes internados, ou o próprio intensivista, também tem protocolos definidos de como eles vão atuar nas infecções sépticas dentro das suas unidades, ou dentro da UTI, dentro da enfermaria, né? Então precisa ter um protocolo bem definido disso. E realmente, pessoal, o manejo desses doentes é fundamental que sejam rápidos, vocês sejam rápidos mesmo para tratar, para atuar para esse paciente. Aí eu vou ter que lidar com antibiótico empírico, com uma suspeição clínica muito alta. Então você vai ter um doente que você suspeita que tem uma pneumonia, consegue ter uma imagem, realmente tem uma condensação, você vai tratar com protocolos de pneumonia. Nós vamos discutir depois pneumonia também, pessoal. Nós vamos programar uma live para discutir isso. Você vai usar lá um beta-lactâmico com macrolídeo ou com maquinolona, né? Pensando em cobrir Streptococcus pneumoniae pneumo, associado a micoplasma, clamídia, legionela, né? Então essa é a ideia. Você tem uma infecção urinária, você vai tentar tratar mais Escherichia coli. Você tem uma infecção de pele com celulite, você trata mais Strepto estáfilo. Você tem uma osteomielite aguda, mais Staphylococcus aureus. Você tem uma artrite séptica, você tem estáfilo, strepto, tem alguns gram negativos. Então você vai atuar diante dos seus dados clínicos laboratoriais para que você faça o esquema terapêutico antibiótico de imediato adequado para essa situação. E junto a isso a parte terapêutica antimicrobiana. Junto a isso você tem a ressuscitação desse doente. Porque esse doente, quando faz sepse, ele começa a ter uma alteração endotelial importante. Ele começa a ter uma periferia que começa a sofrer. A resistência vascular periférica dele começa a diminuir. Então ele começa a ficar vasoplégico. Então há uma morte tissular importante. E essa morte tissular leva ao endotélio perder sua permeabilidade. O débito cardíaco sobe muito durante a sepse e a resistência vascular periférica diminui. Esse é um balanço muito importante nesses doentes. E essa resistência vascular periférica diminuída é o sofrimento tissular, celular, é morte tissular mesmo. Por isso que o lactato sobe também. Nesses pacientes, a ressuscitação volêmica é fundamental. E nessa fase muito aguda, ele funciona quase como choque hipovolêmico. Você precisa recuperar com volume. Aí você tem algumas padronizações. O Survival Sepsis Campaign te orienta a primeira ordem de 30 ml por quilo. Então, em média, 1,5 litro, 2 litros de volume que você vai infundir nesse doente, nessa primeira fase aguda. Aí, a partir disso, passou as primeiras horas, 4, 6 horas, você já está tendo uma recuperação volêmica desse doente, a questão da infusão volêmica precisa ser feita com parcimônia. Você começa a readequar de novo. Mas aquelas primeiras horas de chegar desse doente é fundamental você ressuscitar volemicamente esse doente. Então vejam só, eu vou coletar culturas na entrada, o lactato, vou dar antibiótico de imediato, de acordo com meus critérios que eu tenho, pelo menos alguma coisa você vai ter na sua mão, de critérios laboratoriais, de critérios clínicos, né? E você vai ressuscitar volemicamente esse doente. E aí tem vários aspectos, se tiver muito hipotenso, não responder a volume, você pode usar droga vasativa, e vai seguir uma trajetória toda de manejo. Esse manejo inicial, pessoal, é uma habilidade que o colega que está no plantão de uma emergência, do PA, emergencista, precisa ter. Então isso não depende de uma equipe especializada, não. O time que está atendendo os pacientes de urgência do hospital precisa estar preparado para tomar essa decisão. Então essa decisão, ela não é uma decisão da pessoa, da equipe mais experiente, do fulano, não é isso. É a equipe que está lá na frente,
que é o para-choque do negócio, é o pessoal que está no campo de batalha trabalhando, que precisa ter essa habilidade clínica. Isso é fundamental. Precisa estar muito automático na condição, muito automático, para que ele possa lembrar sempre da possibilidade. É impressionante que a gente, infelizmente, por mais eu falo muito isso para os colegas que trabalham comigo, e a gente às vezes erra, né? E a gente olha aquele erro de ter feito, erro que eu falo, um erro no bom sentido, né, pessoal? Não estou dizendo que seja. E você está cuidando do doente, você às vezes não tem percepção do quadro séptico, e passa aquele momento, você olha para trás e fala, puxa, esse quadro era séptico e tal. Mesmo que você treine, não tomar cuidado, ele acontece de novo. É impressionante. Então precisa ter um nível de suspensão alto, precisa treinar, a equipe precisa estar treinada para isso, com simulações, com discussão diária sobre cada caso, do que aconteceu no doente, teve sepsis ou não, para que isso fique mais automático no manejo desse doente. Então a sepse, pessoal, é uma doença de fato extremamente agressiva, quando ela está definida como sepse. Quando ela é infecção, ela vai ter o comportamento da infecção dela, de acordo com o sítio que ela comprometa. Mas quando ela se desenvolve como sepse, ela já se mostra com uma agressividade sistêmica muito grande. Então isso é um ponto fundamental na análise desses doentes, né, pessoal? Então isso precisa ficar muito claro para a gente, porque realmente é um manejo que precisa estar no nosso dia a dia, na nossa condição. Eu acredito que muitos de vocês, todos vocês que estão vendo aqui, são médicos, estudantes de medicina, e devem ter vivido situações de sepsis nas suas emergências, na sua enfermaria, no seu consultório, às vezes. Nada impede de chegar para você com uma febre, você vai examinar, ele está hipotenso às vezes, e você tem que correr com ele para o hospital. Então são desafios muito grandes. Então a gente tem essa preocupação, por mais que seja uma situação que às vezes de emergência, mas ela acontece em qualquer ambiente do nosso trabalho como médico. E vocês, como colegas meus, já viveram situações difíceis, eu acredito, né? Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho dessas perguntas, pessoal, fica à vontade, coloca no chat aí, eu vou respondendo, se a gente puder dar uma discutida em relação a esse ponto de discussão mesmo da sepse, né? Porque tem muita peculiaridade, né? A gente não vai esgotar esse tema, nós estamos tentando falar um pouco sobre isso, falar um pouco do diagnóstico, desse primeiro manejo, que a gente não pode esquecer. Então, você atender o paciente séptico no serviço, quanto mais rápido e mais efetivo você for, melhor o prognóstico dele. Então, esse é um ponto assim que você precisa lembrar, não tem jeito. A gente compara isso como um infarto agudo do miocárdio, né, pessoal? Onde vocês têm aquelas horas de ouro, né? A mesma coisa com a sepse. Às vezes até minutos de ouro, porque quanto mais rápido você puder atuar, melhor. Porque chega no momento que o atraso da condição, ela vai se comportar com um grau de resposta ruim. Não vai ter um resultado muito legal. Eu citei para vocês o estudo do Kuhlmann em relação à mortalidade. Então começa a passar um tempo, começa a subir muito a mortalidade. Mas fica mais difícil para o doente se recuperar daquele processo. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Às vezes é difícil, né? Você recebe o doente e fica num nível de suspensão mediano, né? Fala, puxa, será que é ou não é? Trata. E vai discutindo, vai olhando esse doente, vai passando para o seu colega, vai discutir. Se realmente você excedeu o tratamento, quer dizer, não era um diagnóstico de sepsis, volta para trás, não tem problema nenhum. Separa o esquema, volta ou revê, faz, mas se há uma dúvida de sepsis, melhor tratar, pessoal. Não deixe essa dúvida perdurar, porque se for sepsis, o prejuízo é muito alto. Se não for sepsis, ele vai ter um prejuízo visual do antibiótico, sem necessidade às vezes, mas você recupera depois de alguns dias. Então, acho que isso é importante vocês terem em mente. Então, sempre realmente tratar dessa maneira. Do ponto de vista da superestimação do diagnóstico, eu lembrei de uma coisa importante. Quer dizer, uma das coisas que levava historicamente a gente tratar muito o paciente séptico, né? Quando o Survival Sepsis Campaign, que esses artigos que são produzidos a cada 5 anos em média, nós estamos aí no quarto ou quinto, se não estiver enganado, eles começaram a ser estabelecidos, eles mostravam essa evolução agressiva inicialmente, nos doentes que você atrasava o antibiótico e tal. Isso gerou, de certo modo, um outro problema, que foi a superestimação do diagnóstico, que é uma situação que a gente tem que tomar um certo cuidado,
Não é muito fácil, porque a gente considera que se você fizer, se o score que você está usando, o protocolo que você está usando, superestimar, é até melhor do que subestimar, porque o prejuízo da subestimação, de você não fazer o diagnóstico, é muito grande, porque a mortalidade aumenta muito. E superestimar, você vai ter um problema, mas de momento é baixo para o doente. Mas existe um risco muito ruim quando você superestima o diagnóstico de sepse, que é a utilização indiscriminada de antibióticos. Isso gerou muito problema, e gera até hoje. Então, muito dos nossos desafios dentro dos hospitais de cepas multiresistentes, ou às vezes até pan-resistência, resistência a tudo, né? Está relacionado ao uso nosso de antibiótico de maneira indiscriminada. Então isso gerou um grande problema. Então esse é um desafio nosso, como médicos, como infectologistas, como intensivistas, como emergencistas, hospitalistas, a tentar adequar nossa mão de prescrição de antibiótico, porque realmente isso gera um prejuízo enorme. E os pacientes que desenvolvem infecções multi-R resistentes, em decorrência de seleção de cepas por indução antibiótica, é muito grande. E aí, na verdade, isso foi muito constatado no mundo inteiro. Isso não foi só no Brasil, isso no mundo inteiro foi assim. Por isso que mudou-se um pouco desses critérios, desapareceu o conceito de CIRS, que realmente havia isso. Quando, em 2016, o Survive Sepsis Campaign tirou o conceito de CIRS, de sepse grave, houve uma discussão muito grande, principalmente nas Américas, né, na época, porque isso podia gerar alguns problemas em alguns serviços médicos do Brasil, das Américas, né, porque a gente tirava um critério de CIRS que dava um certo, dava assim, ele era muito bom porque não tinha falso negativo quase, só falso positivo. Então a gente superestimava muito o diagnóstico. Mas tinha muito doente que era tratado como sepse, muito mesmo, pessoal, que na verdade não tinham sepse. Às vezes tinha infecção sem sepse ou outra doença. Então acabava que você usava uma quantidade muito grande de antibiótico e isso não melhorava o resultado de mortalidade desses doentes. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, pessoal. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Se vocês acharem que vale a pena alguma pergunta desse tema, realmente tem algumas coisas que chamam nossa atenção do ponto de vista clínico, né? O que vocês têm dificuldade, se quiser perguntar uma coisa, fica à vontade, põe no chat aí, a gente já... Deu para entender um pouquinho esse modelo, né, que eu queria falar para vocês, do diagnóstico, desse manejo inicial, né? Falando de uma maneira mais simples e objetiva, pessoal, porque existe muita coisa escrita, você vai pegar isso para escrever, é uma confusão, né? Então, tentar colocar um pouco resumido para vocês verem os pontos mais importantes desse manejo, que são mais imediatos, mais rápidos para você fazer, né? Fique à vontade, pessoal. Estou olhando o chat aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está à disposição, tá bom, pessoal? Dando uma olhada aqui, tem vários colegas que a gente conhece, muitos de vocês eu conheço, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Outros a gente não se conhece, mas a ideia é tentar passar um pouco da informação, principalmente do manejo de infecção, para o dia a dia do médico. Na verdade, não é um foco para a gente discutir isso para especialidade, uma subespecialidade. A ideia é discutir infecção, infectologia para um time maior, para pessoas que estão trabalhando com doentes que têm infecção. Que é fundamental que vocês tenham habilidade com isso. Não pode ficar uma habilidade restrita ao infectologista, ao intensivista. Isso não pode ser assim. Precisa ser uma habilidade que todos nós, como médicos, tenham em situações de atender esses doentes. Principalmente em situações emergenciais ou de intervenções rápidas. Os doentes que têm infecções, que têm uma evolução mais crônica ou subaguda, você tem tempo de estudar, chama um especialista para ver. Mas os doentes que requerem cuidados mais emergenciais, a gente precisa ter uma habilidade para pelo menos tirar daquela fase de risco de mortalidade imediato. Então isso é fundamental que todos nós temos habilidade para poder estabilizar. Aí, no outro momento, a gente discute. Infecção mais rara, menos comum, aí é uma discussão que dá um tempo para a gente poder fazer. Mas esses momentos que você vai atuar nesse doente, que você vai ver seu doente internado, que vai ver num plantão seu, dentro da UTI, dentro da emergência, é importante você ter essa habilidade de fazer isso. E não há habilidade de prescrever antibiótico para todo mundo, né, pessoal?
É a habilidade de ser criterioso, de você olhar um doente, sistematizar a sua conduta clínica, laboratorial, radiológica, e a partir disso tomar uma decisão terapêutica coerente no que está pensando. Um dado importante, nessa coerência, é importante até para o seu diagnóstico inicial, quer dizer, na hora que você vai fazer o diagnóstico, infeccioso ou séptico, que seja, que você tenha o seu critério. Porque, lembra que eu falei, a sepse vai depender de fatores de disfunção orgânica. Então, se eu trato uma sepse agora e não tenho muita certeza, eu vou tratar por algum fator que me chamou a atenção. Ou uma disfunção cerebral, ou uma taquicardia importante, uma hipotensão, uma perfusão ruim, uma oligúria com alteração da função renal que está subindo. Mas às vezes aquela disfunção orgânica não representa a sepse, representa outro manejo. Às vezes um doente que está internado que não recebeu volume, estava confuso e não bebeu água. Ou um doente que está internado está usando uma droga que altera a plaqueta, por exemplo, entendeu? Ou um doente internado que faz um delírio no hospital que não tem relação com a sepse. Então, você olha aquilo e fala, eu acho que é sepse. Ok. Então trata. Se tiver em dúvida, trata. Mesmo que não seja. Mas depois de 24 horas, 48 horas, avalia isso. Vê se o que você fez para a sepse interferiu naquelas variáveis que você tomou a decisão. Então, por exemplo, estou com um doente lá com uma infecção X, ele começa a ficar confuso, começa a alterar a plaqueta e eu vou tratar. Se aquilo volta ao normal, sobe, você acertou que é sepse. Se depois de 2, 3, 4 dias a coisa não melhora, tem outros fatores coadjuvantes, pode ser que não seja sepse. Então rever seu diagnóstico. Isso tudo é importante para a gente não postergar muito uma utilização de antibiótico inadequada. Você tira aquela fase aguda, você tira o risco de morte e você olha esse doente 2, 3, 4 dias e vê como ele vai se comportar. Se ele evoluir dentro do esperado em um tratamento de uma infecção grave e começar a melhorar para o 3º ou 4º dia, fala, puxa, tá certo, eu acertei, vamos seguir a terapêutica. Ele não melhora nada, ou até pior às vezes, qual a razão de estar utilizando aquele esquema? Então você tem que repensar, rever o que está acontecendo. Às vezes não é o esquema terapêutico, às vezes é um problema que precisa ser resolvido cirurgicamente, por exemplo. Então às vezes é um abdômen agudo, que ele se apresenta como sepse, você achou que era sepse, troca o esquema antibiótico que ele estava usando, mas ele tem uma complicação cirúrgica. Ele precisa ir para a cirurgia, fazer aquele higiene daquele local, para depois adequar o antibiótico. Por que eu falo isso? Porque é importante, porque se você trata uma infecção sem tratar 100% a condição infecciosa, por exemplo, esse caso de uma lesão abdominal. Vamos dar um exemplo aqui, uma apendicite aguda, por exemplo, uma diverticulite aguda que perfurou o divertículo, que precisa de cirurgia. Às vezes, em alguns casos não precisa, mas que precisa de cirurgia, vamos considerar isso. Você posterga a cirurgia, o que acontece? Você usa um esquema terapêutico inicial, por exemplo, um esquema terapêutico composto por céfalo terceira associado a metronidazol para abdômen, por exemplo, um abdômen agudo com perfuração de colo. Ou uma quinolona com metronidazol, ou pipetazo com metronidazol, sem metronidazol, pipetazo isolado. Então assim, você tem várias maneiras de tratar esse doente. O que acontece, pessoal? Na hora que você trata esse doente com abdômen que é cirúrgico e ele não vai para a cirurgia, você trata, você estabiliza de certo modo a sua mortalidade. Mas ele não vai evoluir bem, porque o abdômen é cirúrgico. Enquanto ele não evolui bem, o uso de antibiótico que você usou 3, 4, 5 dias está induzindo a resistência clínica desse doente, entendeu? Então por isso que é importante você tomar decisão em conjunto. Eu vou ter que operar esse doente, eu faço antibiótico, nem que seja para tirar uma fase aguda rápida, e a partir disso você adequa o seu antibiótico e faz o procedimento para tentar conter a infecção. Pessoal, o tempo nosso está longo já está quase acabando a hora que a gente tem combinado. E está aberto para vocês perguntarem alguma coisa, se quiserem falar, fique à vontade, senão a gente vai ter que encerrar aqui, porque realmente a gente passou um pouco mais do tempo previsto nosso aqui, tá, pessoal? Eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui na live, tá? Foi bacana falar um pouquinho sobre isso e ilustrar um pouquinho essa dinâmica da sepse no nosso dia a dia, tá bom? Obrigado por vocês terem comparecido conosco, foi bem interessante essa discussão. E qualquer coisa vocês têm acesso nosso, perguntem, avaliem, tá bom? Então, obrigado pessoal, bom descanso para vocês aí, tá bom pessoal? Um abraço, boa noite.